Isaías profetiza sobre Jesus? Oi, eu sou o Kali e eu vou mostrar para vocês que os cristãos primitivos distorceram o texto de Isaías para tentar justificar Jesus. Vamos analisar aqui primeiro os contextos de Isaías 53 e entender um pouco melhor sobre esse texto. Ele está entre Isaías 40 e 55, que é um livro à parte do resto de Isaías. Ele é um texto de um autor que a gente não sabe o nome, a gente chama ele de Deutero-Isaías. O livro de Isaías é muito grande porque são vários autores separados, mas a gente convencionou colocar tudo no mesmo texto e chamar de Isaías, mas são pelo menos 4 autores diferentes. Do 40 ao 55, onde está esse texto contido aqui embaixo, que é o Isaías 53, ele é um texto Deutero-Isaías durante o período babilônico. Eles estavam no exílio. E o texto é um texto de esperança, de restauração de Judá, do servo sofredor que vai trazer no futuro a vitória, a restauração. Só que a questão aqui é, quem é o servo sofredor? É Jesus o servo sofredor? E a gente precisa olhar para as possibilidades aqui, mas eu já adianto que nenhuma possibilidade é que seja Jesus, porque o texto não dá esses indícios, ele não aponta para Jesus. A gente tem aqui 3 principais possibilidades, eu vou passar cada uma com vocês. A primeira possibilidade é que o servo sofredor é Israel. O texto coloca Israel, a nação de Israel, o povo de Israel, como servo de Deus em algumas passagens, eu vou deixar as passagens aqui embaixo. Essa particularmente eu acho que é a mais forte das 3, é a que se aproxima talvez da intenção inicial do autor. A segunda possibilidade é que de fato havia uma figura individual, um líder, um profeta, um rei. Então é possível que houvesse um profeta que passou por sofrimento, ou alguém descendente de Davi que tenha passado por sofrimento e que eles acreditavam que seria uma imagem que reergueria a nação. E uma terceira possibilidade é uma interpretação mais mística, que vai tirar os conceitos mais terrenos, que vai tirar as coisas mais históricas e vai trazer para um lado mais do misticismo judaico, que vai tratar de uma coisa menos real e mais abstrata. E os cristãos fazem uma reinterpretação distorcida do texto se aproveitando da segunda possibilidade. Mas a segunda possibilidade não apontava para o futuro. Isaías estava falando do momento. Isaías estava falando que havia já o servo sofredor. Então não era Jesus, gente. Não tem como falar que era Jesus. A gente consegue ver essa leitura nova dos cristãos em Mateus 8, em Atos 8 e em 1 Pedro 2. Mas além de toda essa questão, essa leitura tem um problema histórico muito grave. Os judeus, que eram os especialistas, os autores desses textos, que se debruçavam muito, estudavam muito esse texto, não entendiam um texto assim. Tanto que eles não esperavam o Messias sofredor. Não era algo que fazia sentido na teologia deles. Então os cristãos fazem essa distorção para que Jesus faça sentido. E além de tudo isso, as traduções populares da época, elas eram da vertente mais mística. Então, lembra que eu comentei lá atrás as 3 possíveis interpretações? As traduções da época apontavam mais para a terceira, que era uma visão mais abstrata e mística, que não tinha um fato histórico de fato naquela descrição. E aqui já fica um alerta. Todas as vezes que alguém encontra Jesus no Antigo Testamento, geralmente o que está acontecendo é uma releitura do texto. Quando a gente vai interpretar um texto, é necessário entender o que aconteceu no contexto original dele, o que as pessoas que receberam esse texto entenderam dele, e não o que pessoas séculos e séculos depois entenderam desse texto e alteraram esse texto. Então sempre que você lê o Antigo Testamento, se você tentar conectar ele com o Novo Testamento, isso não é uma boa prática interpretativa. Isso vai inevitavelmente levar a conclusões distorcidas, que podem dar origem a doutrinas e práticas completamente desconectadas do texto.